Alô, amigos, queridos amigos que nos acompanham no @canal Varal. Estou aqui mais uma vez para te agradecer pela sua participação conosco. Fique até o fim, curte e compartilhe, que já estamos com mais de 250 vídeos, com mais de 29 mil visualizações, cujo interesse que a gente trabalha não é uma questão simplesmente religiosa ou social, mas é levar uma informação com muito valor para que você possa cada dia mais estar conosco. Hoje nós vamos falar sobre a importância da Bíblia. Até onde a Bíblia pode nos levar? Até onde a gente pode nos edificar com a palavra, com as sagradas escrituras? Por isso eu agradeço a sua participação, esteja conosco. A linguagem e a estrutura da Bíblia, elas podem ser desafiadoras para alguns leitores, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com a literatura antiga ou com a própria cultura judaico-cristã. Jovens evitam a leitura da Bíblia por diversos motivos, incluindo a percepção de que é um livro difícil de se entender, pouco interessante, ou que não se aplica à vida moderna. Além disso, a falta de tempo, a concorrência de outras mídias e a ausência de estímulo para a leitura podem e contribuem para essa falta de interesse. A leitura da Bíblia, ela pode ser vista como uma tarefa árdua e desmotivadora por alguns jovens, principalmente para os jovens, devido à modernização e o modo de vida que estamos vivendo atualmente. O estilo literário e a linguagem da Bíblia podem ser considerados desafiadores, especialmente para aqueles que não estão acostumados com os textos antigos. Sim, sem o conhecimento do contexto histórico e cultural, a leitura bíblica pode se tornar confusa e desconectada da realidade atual. Muitas pessoas podem não encontrar maneiras claras de aplicar os seus ensinamentos, os ensinamentos da Bíblia, em suas vidas cotidianas, o que pode diminuir o interesse pela sua leitura. É uma realidade hoje, né? A abundância de opções de entretenimento e de informação, como as próprias redes sociais, jogos e vídeos, pode desviar a atenção principalmente dos jovens da leitura bíblica, que acha que é ultrapassada. A ausência de incentivo e orientação para a leitura da Bíblia, seja em casa, na escola ou na igreja, pode levar à falta de hábito e de desinteresse. A ideia de que a leitura da Bíblia é uma obrigação religiosa e não um ato de busca espiritual pode afastar muitos. No entanto, é importante ressaltar que a leitura da Bíblia pode trazer muitos benefícios, grandes benefícios para todos, como o fortalecimento da fé. A Bíblia, ela contém ensinamentos que podem ajudar qualquer um a desenvolver sua fé e compreenderem o propósito de Deus para suas vidas. Você passa a entender melhor o sentido da sua vida. A Bíblia oferece princípios e valores que podem guiar o ser humano em suas decisões e ações. É um livro importante. A leitura da Bíblia pode promover o autoconhecimento e a reflexão e o crescimento espiritual da pessoa. Ela é sua bússola, é seu norte. A leitura da Bíblia é uma forma de conectar-se com Deus e de fornecer o seu relacionamento com Ele. Utilizar versões mais modernas da Bíblia, mais claras e recursos visuais
pode facilitar a sua compreensão. Apresentar o contexto histórico e cultural dos textos bíblicos pode tornar a leitura mais relevante. Você tem novos conhecimentos. Incentivar a aplicação prática e mostrar como os ensinamentos da Bíblia podem ser aplicados em situações do dia, no nosso dia a dia, pode aumentar o interesse pela leitura. Sim. Perdão, amigos. A Bíblia tem uma função muito clara, social. Hoje nós encontramos aplicativos e plataformas online que podem oferecer ferramentas interativas e personalizadas para a leitura bíblica. Você acha no seu celular. Mas você sabia que antigamente a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia? Não sabia? Onde só podia ler quem exercia um clérigo, um cargo dentro da Igreja Católica? O Concílio de Tolosa, ou Concílio Provincial de Tolosa, ou ainda o Concílio de Toulouse, na França, aconteceu em 1229 na cidade de Toulouse, na França, fazendo parte dos esforços da Igreja Católica de suprimir a heresia cátara que existia no meio. Esse concílio regional ou providencial decidiu proibir o uso da Bíblia em língua vernacular pelos leigos, ou seja, você não é nada na igreja, você não pode ler. Você sabia que existem países que é terminantemente proibido ler a Bíblia? Vamos saber quais são? Coreia do Norte, Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã, Afeganistão, Índia. São países que você é proibido. Mas nós devemos lembrar que a Igreja Católica também teve um papel crucial na organização e definição do cânone bíblico. Embora a Bíblia tenha sido escrita por diversos autores ao longo dos séculos, foi a Igreja Católica, através de concílios e decisões pastorais, que determinou quais seriam os livros considerados como parte da Sagrada Escritura. Nós vamos lembrar que, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBP, o Brasil é o país que mais distribui Bíblia no mundo. Você sabia disso? Mas vemos que em alguns países é crime você ter uma Bíblia. Ou seja, eu disse aí, países como a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, ela impõe proibições rigorosas à importação e posse de textos bíblicos que divergem das ideologias endossadas pelo Estado. Na Coreia do Norte, a distribuição ou posse de uma Bíblia é um crime que pode resultar em prisão ou até pena pior ainda, enforcamento, fuzilamento. Não existe uma única Bíblia original, física, no sentido de um manuscrito original completo que tenha sido escrito pelos autores originais e que tenha sobrevivido intacto até hoje. Não se acha mais que foi achado antigamente. A Bíblia que conhecemos é uma compilação de textos antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego, que foram copiadas e transmitidos ao longo dos séculos de um para outros. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos, que se perderam com o tempo. Você não acha mais original. O que temos hoje são cópias e fragmentos desses manuscritos originais e alguns muitos antigos que ajudam a reconstruir o texto bíblico. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, contêm fragmentos do Antigo Testamento e são considerados alguns dos mais antigos textos bíblicos descobertos. Outros manuscritos importantes incluem o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado, que são fontes importantes para a compreensão do texto hebraico da Bíblia. Embora os autógrafos originais não existam mais,
O estudo e a comparação de manuscritos antigos, bem como a análise de textos de versões antigas, nos permitem aproximar o mais possível do texto original e da intenção dos seus autores, como eles se direcionaram aquilo. Em resumo, não há um livro físico único que seja a Bíblia original, mas ela é um conjunto de textos e manuscritos antigos que nos ajudam a entender a história e o desenvolvimento da Bíblia ao longo do seu tempo, há milhares de anos. Portanto, hoje, as coisas estão mais difíceis, cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão evitando a leitura bíblica. E ainda continua sendo o livro mais lido no mundo. E ainda continua sendo o livro mais antigo e mais vendido no mundo. A Bíblia tem uma responsabilidade também social, uma responsabilidade moral. Cria em você uma defesa espiritual muito grande que às vezes nós ignoramos. Às vezes nós não queremos saber. Nós achamos difíceis a interpretação, mas não é. E quando você começa a ler a Bíblia, existe uma clarividência espiritual dentro de você que nem você conhece. Basta estar atentos aos textos e saber fazer uma interpretação mais correta possível. Portanto, a Bíblia tem uma responsabilidade muito grande. Ela cria no ser humano e faz com que a pessoa se enxergue como uma alma, como um espírito, como uma necessidade de vivência e paz interior. Busque. A Bíblia ela é muito importante. Você lê qualquer tipo de livro, romance, livro de ação, livro de tudo quanto é espécie, e tudo isso também está dentro da Bíblia. Então, meus amigos, leia a Bíblia. Faça dela um instrumento de boa vivência para você, de autoconhecimento e de uma grande referência na sua vida. Amigos, eu agradeço aqui mais essa gravação, mais esse vídeo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma clarividência cada vez mais espiritual com a leitura bíblica. E eu peço para que você curte, compartilhe, mande para o seu amigo, dê lá um like, um positivinho. Faça isso, não custa nada. Faça isso. Passe para o seu amigo, fortaleça-nos, e eu te agradeço em nome de Jesus. O meu muito obrigado.